Olá, vamos começar mais um quadro Cleo Responde, respondendo as perguntas que vocês me enviaram durante essa semana e que eu tenho o prazer de responder para vocês agora. E a pergunta que me enviaram foi bem legal, porque também diz respeito a um tipo de trabalho que eu ofereço a vocês. E é sobre o quê? Sobre mentoria para famílias. O que é isso? Será que eu preciso? Será que eu não preciso? Vamos para o vídeo para você entender o que é essa mentoria. Mentoria. O que é isso, Cleo? Mentoria é o trabalho que eu ofereço para muitas famílias que estão aí meio enroladas com as questões de gerenciamento de aprendizagem dos seus filhos. Falando português mais claro, descobriram que as crianças têm algum, ou os adolescentes têm algum problema para aprender, receberam um documentozinho do médico dizendo o que ele tem e o CID, e a partir daí não sabe mais o que fazer. E aí é nesse lugar, é nesse tempo que eu entro como mentora de famílias. E a minha mentoria trabalha justamente acolhendo essas famílias e acompanhando o passo a passo delas no atendimento dessas crianças e na gestão de uma série de processos que se tornam complexos por conta das rotinas familiares, da dificuldade de diálogo entre profissionais, por uma série de questões e algumas delas eu vou explicar. E eu entro nessa história justamente para desembolar esse meio de campo e fazer a coisa acontecer. Nas últimas 2 semanas, eu já atendi a 4 pais me procurando em relação a essas questões, de receber o diagnóstico do filho e não saber o que fazer. Por mais que esteja escrito ali no laudo as orientações, as indicações feitas pelos médicos, não sabem por onde começar, que profissional primeiro contratar, verificar a possibilidade financeira e quando essa possibilidade financeira ela é mais curtinha, qual profissional eu pego para minimizar o impacto ruim que essa criança ou esse adolescente tem sofrido. Porque essas orientações não são dadas, elas não são feitas. O médico orienta o que o pai tem que fazer. Olha, você tem que procurar esse profissional para fazer isso, esse para fazer isso, esse para fazer isso. Às vezes não cabe no orçamento. Ou às vezes vai ser tudo via plano de saúde. E quando é via plano de saúde, tem uma outra coisa que complica demais, que é a articulação dessa equipe toda, conversar, articular, para conversar, para planejar, para ir executar o que tem que ser executado. Então é por isso que eu entro nessa história sendo mentora de famílias. Eu vou cuidar disso tudo. E por que eu trouxe isso para você? Porque essa semana já tem algumas semanas que algumas famílias me procuram e essa semana especificamente uma veio me procurar depois de ter feito perguntas para mim via Instagram, né, no privado, e precisou ser orientada. Semana passada, uma outra mãe precisou ser mentorada para poder dar conta daquela que ela precisa. E aí a gente vai seguindo com os atendimentos. Algumas famílias precisam de atendimentos semanais, outras quinzenais, outras famílias precisam só quando a coisa meio que aperta um pouquinho, e aí precisa reorganizar processos. E aí, no caso dessa mãe que me procurou, é de um paciente que eu já tive há 5 anos atrás. Eu atendi ele quando ele estava no 2º ano e hoje ele está no 7º. Nossa, Cléo, mas você atendeu e agora volta a atender. O que aconteceu? Lá no 2º ano, eu trabalhei com ele por 1 ano e por uma questão financeira, a família decidiu terminar o atendimento psicopedagógico. Ele já tinha tido bons avanços, então eles acharam que daria conta de fazer todos os processos, arrumando uma professora particular que cobrava um valor menor que o que eu cobrava e que poderiam ir mais vezes. E aí, tudo bem, não tem problema, isso acontece mesmo, isso é muito comum. Mas eu sempre me coloquei à disposição dessa família para o que ela precisasse a gente conversar. E durante esses 5 anos, a família me procurou mais 2 vezes. Nessas 2 vezes, nós sentamos, conversamos. Eu esclareci dúvidas deles, fiz algumas orientações, fiquei sabendo para onde essa criança foi, eu dei a minha opinião sobre a escola, mas
quando as decisões são tomadas, quem toma são os pais. Se os pais acham que aquela escola é boa pelo que ela oferece, pelo que ela entrega, então tá tudo bem. Só que o meu papel de psicopedagoga é sempre de orientar no sentido de garantir ao meu paciente o melhor para ele e não o que é melhor para a família. Mas, como eu sempre digo, quem toma a decisão final é a família. E aí ela voltou a me procurar e diante de um quadro bastante complicado. Lá, quando eu atendia no segundo ano, eu já tinha feito uma série de encaminhamentos, pedido para fazer, procurar alguns outros profissionais para ajudar a entender por que aquela criança não estava aprendendo como as outras aprendiam. Mas isso foi sendo levado, ela procurou outro caminho, foi por outros meios, até que agora não teve mais opção, teve que seguir aquelas recomendações que eu tinha feito lá atrás. E dentre elas foi fazer um exame neuropsicológico, fazer uma avaliação psicológica, fazer uma avaliação do processamento auditivo central e procurar uma fono, que era algo que precisava muito naquele momento, lá no segundo ano. E todas essas coisas eram para terem sido feitas também há 5 anos atrás. Mas, enfim, a questão não é quando foi feito. A questão é que foi feita agora, o menino está no 7º ano e está enfrentando muita dificuldade. E agora ela não sabe por onde começar. Só que ela já tem profissionais atuando com o menino. Então, ela tem uma psicóloga, ela tem uma fono e ela tem uma professora particular. Veja, ela não tem um psicopedagogo ajudando também nas questões que são próprias do psicopedagogo, nesses processos de dificuldades de aprendizagem. O menino foi diagnosticado com TDA, então ele tem um déficit de atenção considerável. Identificou-se também o DEPAC, né? Então ele tem um distúrbio do processamento auditivo central e precisa de terapia de cabine e sempre revisar essa avaliação para ver o quanto que a terapia de cabine trouxe de impacto positivo para mudar a condição dele. E saiu, depois que fez o neuropsicológico e passou pelo neuropediatra, fechou-se então o TDAH e fechou-se também o quadro de dislexia. E mais um outro detalhe que eu acabei me esquecendo de trazer para esse vídeo, mas tudo bem, não tem problema. E aí ela recebeu do neuropediatra todas as indicações de quais profissionais esse menino precisa para dar conta das demandas acadêmicas, das demandas escolares, para que ele consiga se desenvolver. E aí é que está a questão. A mãe já tem parte disso, mas a coisa não está evoluindo. E já tem parte disso há uns 2, 3 anos, e a coisa não evolui. Os atendimentos são feitos via convênio médico, então as sessões são sempre renovadas, menos a psicóloga, não, a fono, que é via convênio, a psicóloga está sendo particular. Só que a gente tem um problema. Professora particular não conversa com a fono, que não conversa com a psicóloga, e nenhuma delas conversam entre elas para poder saber quem é esse menino na sua inteireza. Quem é ele? Porque o psicólogo olha por um lado, a fono olha por outro, a professora particular por outro. Então você tem fragmentos de um menino. Você não tem o menino na sua integridade, né? Todinha ali, integralidade, desculpa. E aí ela veio preocupada porque ela não sabe mais como agir e ainda me disse que a escola não está fazendo as adaptações necessárias, que inclusive foram pedidas pelo neuropsicólogo e referendadas pela neuropediatra do menino. E aí ela falou: Cléo, eu não sei o que eu faço. E aí eu falei: eu sei o que você faz e eu sei o que você precisa. Você precisa de alguém para te mentorar, você precisa de alguém para te organizar, para organizar a sua rotina com ele, para organizar tudo o que você precisa saber, quem você tem que cobrar, quais profissionais que você precisa contratar, verificar se esses profissionais que estão trabalhando junto com ele são aqueles que realmente foram indicados, não indicados o nome, sabe? Mas a especialidade deles. Então, assim, a fono, ela é especialista em linguagem. A psicóloga, ela é especialista em TCC, conforme foi pedido. A
A professora particular, ela sabe lidar com adolescentes, com crianças que têm questões ligadas a transtornos de aprendizagem, ligados à linguagem, ligados à matemática, que é o caso da tua criança, do teu adolescente. Então, é isso que a gente vai verificar, é isso que eu, como mentora, vou olhar. Além disso, eu vou trabalhar também e atuar junto a essa família, fazendo o quê? Coletando as informações desses profissionais que não conseguem se conversar, para poder me reunir com uma futura psicopedagoga que tem que entrar também ali para atuar com esse menino, para a gente conversar com a família, para a gente conversar com a escola, para a gente começar a colocar cada um no seu lugar e cada um trabalhando para o mesmo objetivo, que é favorecer esse adolescente o processo de aprendizagem para ele. A escola diz que não vai fazer nada, que não tem que fazer nada, mas a legislação diz que ela tem que fazer. Como é que essa mãe cobra? Eu vou orientar isso. A psicóloga, ela é particular, então ela é fácil de conversar. Mas a fono, ela é de convênio. Não tem tempo, ela não consegue abrir na agenda dela um tempo para poder conversar comigo, ou conversar com a família, ou conversar com a escola. Ai, que horror. Não, não é horror, gente. Ela ganha por atendimento. O convênio não vai pagar o atendimento à escola, porque a escola não é o paciente. O paciente é o menino. Então a gente não pode criticar, entende? É diferente de quando é tudo particular, que aí a gente abre a nossa agenda e aí a gente atende, porque a gente vai cobrar aquela hora. Então, quando eu faço uma reunião com uma escola, eu cobro dos pais do meu paciente aquela hora que eu estou trabalhando ali. Quando eu faço reunião com a equipe, tem reuniões que eu cobro, tem reuniões que eu não cobro, porque eu estou disponibilizando o horário que eu poderia fazer outra coisa, que eu poderia fazer outro tipo de trabalho, que eu poderia atender outra família, atender outro paciente. Entendeu? Então, a gente que trabalha fazendo atendimento particular, a gente consegue fazer esse bom manejo da nossa agenda. Mas quem trabalha com convênio é muito difícil. E aí, eu, como mentora, eu entro em ação recolhendo os laudos, recolhendo as avaliações, eu estudo o que está acontecendo e aí eu converso com quem tem agenda disponível para conversar comigo, para a gente alinhar as coisas, para orientar a família, para orientar a escola. E, além disso, eu oriento na questão da gestão dessa equipe toda trabalhando junto, coletando esses dados, participo das reuniões com as escolas, participo das reuniões com as famílias, vou traduzindo para a família de uma forma mais específica, mais pontual, mais uma linguagem mais tranquila, para que a família possa atender e saber que passos tomar. Principalmente se é uma família que tem questão de financeira. Qual profissional que eu pego, então? Eu não sei qual que é o mais importante, sendo que todos são importantes. Mas qual, Cléo? Qual que eu pego, então, que eu só posso pagar um, ou só posso pagar dois? Qual, então, eu vou priorizar? E como é que eu posso suprir esse que não está aqui? E aí eu entro para orientar o pai nesse sentido. As mentorias, como eu já falei, elas são momentos de conversa, momentos de planejamento, que elas podem ser semanais, elas podem ser quinzenais, elas podem ser mensais, tudo vai depender da necessidade dessa família. O que ela não entende, como é que ela tem que administrar, como é que ela tem que absorver tudo isso, como é que ela tem que agir, como é que ela tem que se comportar, com quem que ela tem que falar, como é que ela tem que cobrar. E até mesmo da equipe que atende esse problema. O que eu tenho que esperar do fono? O que eu tenho que esperar da psicopedagoga? O que eu tenho que esperar da psicóloga? Eu não sei, ele está indo, mas eu não sei o que está acontecendo. Então, eu mentoro essas coisas, eu auxilio nessas coisas. Entende? Só que esse trabalho de mentoria, gente, ele também não é um trabalho que assim eu sento e converso e bato papo. Não, ele exige estudo, ele exige conhecimento, conhecimento do caso, conhecimento dos profissionais, ter acesso a todas as informações, orientar esses pais pontualmente. Não é falar aquilo que o pai quer ouvir, é falar aquilo que ele precisa ouvir. É acolher a dor e fazer com que essa dor se transforme em uma ação propositiva que vai ajudar tanto a família como a criança. Então, esse trabalho de mentoria não é só de dar uma orientação, não. É a estruturação dessa família para que ela consiga dar conta daquele pacote que chegou para ela. Então, chegou uma caixa de Pandora, que quando abriu,
E agora, o que eu faço? Todos os bichos pularam para fora. Eu não tenho mais como colocar para dentro. Então, é por isso que tem que ter esse trabalho de mentoria. É muito difícil hoje encontrar, e eu tenho vivido isso na pele, atendendo meus pacientes, de ter uma equipe multidisciplinar que consiga realmente sentar e se debruçar sobre o caso. Geralmente isso acontece quando a criança é levada num espaço que tem todos os profissionais que atuam ali. Então, uma clínica que tem o psicólogo, o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, o neuropsicólogo. Então, aí está todo mundo ali. Ele é atendido naquela clínica, então todos os profissionais estão ali e eles dialogam e conversam sobre o paciente. Mas os casos que eu atendo não são assim. Então, tem a outra fono que está lá do outro lado da cidade, aí tem o psicólogo que atua lá em outro lugar. Cada um com suas rotinas distintas, cada um com as suas demandas, e ainda assim, mesmo sendo com atendimentos particulares, é difícil de coincidir todas as agendas para promover as reuniões necessárias com a família, com a própria equipe e com as escolas. Então, esse trabalho de mentoria, ele serve para isso, para gerir todos esses processos e facilitar essa conversa, o estabelecimento de metas, para que todos atinjam, cada um dentro da sua área específica, o mesmo objetivo, que é favorecer que esse paciente, esse aluno, ele consiga aprender dentro daquilo que ele é capaz de aprender, respeitando a sua realidade, uma aprendizagem real. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho o que é essa mentoria, quais famílias que precisam, como é que eu faço esse meu trabalho. E se você tiver mais alguma dúvida em relação a isso, manda pergunta para mim. Se você quiser saber um pouco mais, ou se você percebeu que precisa desse serviço, me chama no privado, a gente pega, conversa, marca uma hora. Eu passo os valores, como funciona, para você ter o maior acolhimento possível, porque família acolhida é criança resolvida. E é por isso que eu tô aqui, para te ajudar. Porque no Cleonice Lucite, menos é mais. Te espero no próximo vídeo.